querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Quanta alegria sempre estar com vocês, estar nas casas de vocês, nas empresas, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares em que podemos chegar, sempre levando a boa informação, a boa notícia, com os melhores convidados que sempre trazem tantas informações relevantes e fazem com que você sempre consiga, então, entender melhor certas áreas, não somente do direito, como você sabe, porque nós não nos restringimos a falar de direito, porque trazemos muitos convidados de outras áreas, de áreas importantes, que se comunicam também com o direito, mas que também trazem, sobretudo, impactos significativos que podem, inclusive, fazer com que você venha a esclarecer uma dúvida que você vem buscando ali no Google, ou enfim, tantas redes sociais que nós temos hoje que estão trazendo informações, mas que nem sempre te explicam adequadamente aquilo que você precisa saber. Temas importantes que são ventilados, legislações, jurisprudência, enfim, tudo aquilo que a gente precisa entender. E esses profissionais, eles vêm aqui para desmistificar, para trazer um conteúdo que realmente vem de encontro ao interesse que você tem, aquilo que você está buscando. Então hoje não é diferente, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer aqui convidados especialíssimos de áreas que são aí super importantes. Hoje nós temos um convidado que vai falar sobre a reforma tributária. Como você sabe, a gente já trouxe aqui outros convidados que também trataram do assunto, mas pelo viés jurídico e também econômico. Hoje nós vamos trazer aqui alguém que, além de ter o viés jurídico, porque também é formado em direito, traz o viés da contabilidade. Olha só, gente, que integração importante que a gente vai promover aqui. Você pode recapitular pelos nossos programas anteriores, os episódios que trataram dessa temática, e também agora convergir com isso que nós vamos ter hoje, com essa experiência fantástica, com esse profissional incrível que está aqui. Mas eu ainda não vou dizer quem é, como vocês sabem, eu gosto de fazer um suspense para que você espere aí o nosso break e retorne conosco para acompanhar essa grande entrevista. Além do entrevistado de hoje, que vai falar sobre a reforma tributária, nós teremos os comentários do nosso queridíssimo Ney Daniel, que sempre nos atualiza, sempre promove aquela interação aí com tantas áreas também, que dizem tanto para nós e transmite tanta boa informação, tanta boa notícia, né? Então o Ney é sempre aguardado aqui, o nosso público sempre chama pelo Ney, né? Temos, além do Ney, também o Matheus Itiro de Castro, com a sua coluna de economia no Brasil e no mundo, também com temas muito importantes, porque refletem ali no nosso bolso, né? Aquelas consequências ali do nosso gasto, o que vai acontecer se a gente sair um pouquinho fora da curva, né? Então o Matheus, ele vem aí sempre para nos esclarecer. Temos também o Dr. Leonardo Scholl Ramos, com a coluna de Direito de Família e Sucessões de maneira simples. Ele aborda essas questões com aquela clareza, né? Aquilo que a gente precisa, né? De forma muito transparente, de forma muito objetiva, para que você entenda também cada vez mais sobre essa área que faz parte do nosso dia a dia, não tem como fugir. Temos também a coluna de Direito Imobiliário, na qual também é abordado aí sempre, ou são abordadas, né, temáticas que não são muito caras, não são muito importantes, porque afetam o nosso imóvel, afetam ali a nossa alocação, afetam o nosso direito de propriedade, a nossa posse. Então tudo isso também vem aí para a gente poder entender um pouquinho mais cada dia, né? E no final, temos aí a nossa querida amiga, também Janaína Chiaradia, com o In Loco, que transmite e compartilha muitas experiências super importantes através dos seus convidados, que também são especialíssimos. Bom, gente, o programa, como sempre, está recheado de muita coisa boa, de muita informação de qualidade e, sobretudo, de muita inspiração, porque a gente promove aqui a inspiração. Toda semana é o que a gente busca. Fazer com que você saiba que você pode. Antes de voltar, a gente já volta com o nosso convidado especial. Espera aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária.
Domínio Legal, soluções imobiliárias. Querido público, como eu tinha dito a vocês, nós voltamos então agora nesse bloco já com o meu convidado especial, que é o Jefferson Alves Machado. Seja muito bem-vindo, Jefferson, ao Direito e Justiça. Muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso, né? Porque o Jefferson, gente, ele tem um currículo incrível e ele tem uma experiência enorme na contabilidade. Só que além da contabilidade, da formação em contábeis, ele também tem formação em direito. Está prestes, inclusive, né, Jefferson, aí a se tornar advogado, não é verdade? Em breve estaremos atuando seremos colegas de trabalho. Que ótimo, né? Tá vendo? Mais um colega aí, gente. Vocês percebem o quanto é importante a gente falar disso que a gente fala aqui? Porque é justamente o que a gente quer transmitir para vocês. Se você tem uma formação, que é o caso do Jefferson, que ele é um exímio contador, inclusive é uma pessoa da minha total confiança, pessoalmente. Então, gente, você não precisa ficar restrito à tua profissão, à tua primeira profissão. Você pode fazer o que você bem entender. É a tua vocação, é a tua vontade. Enquanto a gente tem ar aqui, enquanto a gente está respirando, enquanto o coração está batendo, enquanto você tem vontade, você vibra, você tem que ir atrás do teu sonho. E é isso que eu admiro, é isso que eu quero transmitir para você através disso que a gente faz aqui. Porque esse programa ele tem esse propósito, sabe, Jefferson? A gente quer fazer com que o nosso público, o nosso telespectador, ele se inspire nas estrelas que vêm e sentam aqui no meu sofá. Vocês são realmente as grandes estrelas desse programa. Eu sou uma mera interlocutora aqui, eu vou só ajudar nesse diálogo para que você possa transmitir o teu conhecimento. Você consiga levar para o nosso público aquilo que você faz de melhor, né? Ser a inspiração para o nosso público. Então, eu te agradeço profundamente por você ter aceitado, por você estar aqui hoje e falar de um tema tão importante que é a reforma tributária. Deve estar dando pano para manga, né, Jefferson? Obrigado, doutora, pelas palavras. Realmente está em evidência, está tendo muita dúvida. A lei ainda está no início, tem muita coisa pela frente e vai ter muita discussão ainda para a gente conversar no futuro. Ah, com certeza, né? Porque é tudo muito novo ainda, né, Jefferson? Acho que os impactos, né, da lei, efetivamente, enfim, dessa reforma, vão ser sentidos ao longo dos anos. Não é algo assim tão, digamos que vá simplesmente implanta e já acontece e as coisas já começam a realmente mudar, né? O cenário ele vai sendo alterado aos poucos, gradativamente, não é verdade? Exatamente. Então, o pontapé inicial foi dado, mas a realidade vai se impondo aí com o passar do tempo e muitas coisas vão ter que ser ajustadas, com certeza. Imagino, e você lá na contabilidade deve estar assim, se deparando com muitas dúvidas, né? Frequentemente deve estar respondendo aí a muitas questões, muitas perguntas aí, tanto dos seus clientes, enfim, daqueles que precisam dessa assessoria que você faz, para poder entender, né, essa sistemática, até para poder se adaptar, né? Exatamente, doutor. Então, os nossos clientes, eles veem as notícias, né, ficam preocupados e nos procuram lá para saber o que vai acontecer com eles, como eles vão ter que proceder e tudo mais. Apesar de ser tudo muito prematuro ainda, mas a gente está acalmados porque vai um tempo ainda para ser efetivada toda essa mudança. Né? Entendi. E me diga, então, e nesse ponto, Jefferson, porque até justamente acho que um dos, digamos assim, uma das dúvidas, né, maiores aqui, né, do nosso público, e eu acho que você também deve estar aí refletindo muito sobre isso desde que, né, aconteceu no ano passado aí, né? Quais seriam então os maiores entraves, né, para as empresas nessa reforma tributária? Porque eu imagino que a maior preocupação nesse sentido venha aí das empresas, porque a gente vê muito falar da unificação de imposto, do aumento da carga tributária, e como que vai ficar isso? Qual que vai ser o reflexo? E, enfim, as empresas estão realmente preocupadas assim? O que está acontecendo? Então, desde a Constituição de 88, quando foram ditas as regras ali iniciais e dadas as diretrizes para que os entes federativos criasse suas regras tributárias, começou-se uma criação muito grande, uma diversificação de leis, né? E aí, com o passar do tempo, isso criou um entrave no sentido de entender como fazer a coisa certa para que se tribute da maneira correta. Então, foi
sendo uma divisão muito grande, até que chegou um ponto que as empresas atualmente elas têm assim, uma dificuldade muito grande em saber como que vão tributar, né, os impostos e fazer essa divisão para que esteja de uma forma correta, mas também tem a realidade da própria questão econômica, porque uma vez tendo um erro no cálculo ali do tributo, pode comprometer a operação. Então, todo esse arcabouço fiscal que acabou se construindo durante esses mais de 30 anos da última Constituição, tornou-se um entrave, então, para as empresas ali expandirem, muitas vezes deixando de ser viável pela própria questão da dúvida tributária mesmo. A ideia é que, uma vez havendo uma distribuição um pouco mais justa, né, porque hoje quem está pagando acaba sendo sobrecarregado por quem não está, né, então talvez fazer essa divisão mais igualitária. Mais igualitária, né? Gente, eu acho que assim, vamos esperando aí, né, de acordo com tudo que está acontecendo, né, com essa expectativa aí do Jefferson também, e de todos nós, é claro, né, que haja uma diminuição, né, de fato aí dessa carga tributária, e ao mesmo tempo a diminuição que também haja uma arrecadação adequada, para que essa arrecadação, sobretudo, possa se voltar em favor dos contribuintes, né, minha gente? Porque a gente não pode esquecer que o contribuinte que paga merece receber, em contrapartida, o seu direito de ter aí realmente uma melhor, digamos, distribuição de riquezas, que haja realmente aí um benefício que se volte, né, seja em obras também públicas, enfim, para sanar esses grandes problemas que nós temos aí, déficits, né, tão grandes aí que se a gente for mencionar, infelizmente a gente vai longe aqui, né, mas é o que nós esperamos, né, gente? Mas vejam, não acabou ainda, porque a gente tem muito ainda para conversar com o Jefferson. Mas, enquanto isso, nós vamos chamar o nosso queridíssimo Ney, que vai trazer para nós os comentários da semana. Ney, o que você nos conta hoje? Saudações a vocês que nos acompanham aqui no Direito e Justiça e também ao entrevistado da semana e do mesmo modo à nossa querida e apresentadora Débora de Castro da Rocha. Mais uma vez agradeço de estar aqui com vocês e hoje iremos falar do projeto da desembargadora Joeci Camargo, que é daqui do Tribunal de Justiça do nosso estado. Vejam aí. A cerimônia será realizada na Arena da Baixada no dia 25 de março. As inscrições para o casamento coletivo de Curitiba estão abertas. São gratuitas e vão até o dia 10 de março. Nesta edição, segundo a Prefeitura de Curitiba, também podem se inscrever moradores de outros municípios do Paraná. Se você que nos assiste deseja doar trajes e vestimentas, as unidades do SESC Paraná estão recebendo doações para os noivos e noivas do casamento coletivo. O rol de documentos necessários para a inscrição são os documentos pessoais dos noivos, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento com averbação e comprovante de renda. E para mais informações, seguem o contato da Justiça do Bairro e do SESC Paraná. Bom, gente, estão aí as informações sobre esse casamento coletivo que ocorrerá no dia 25 de março na Arena da Baixada, em Curitiba. E para aqueles que desejam formalizar aí o seu matrimônio, poderá ser realizada a inscrições até o dia 10 de março, em um dos pontos do CRAS aqui em Curitiba, ou então aqueles que estão em outros municípios poderá buscar aí o cartório de registro civil ou as secretarias de ação social do município. Bom, gente, mais uma vez agradecemos aí a participação de vocês e continuem encaminhando pauta e informações aqui nas nossas redes sociais do Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Voltamos então com o nosso segundo bloco, aqui agora falando com o Jefferson ainda sobre a reforma tributária, tema tão interessante e ainda tão polêmico, porque infelizmente, né, gente, nós temos ainda uma herança que não é das melhores,
até advindas aí da própria Constituição Federal, muito embora a intenção tenha sido a melhor possível, na prática não foi bem isso que aconteceu, como o Jefferson ponderou aqui conosco no bloco anterior sobre a guerra fiscal. Então, como nós temos alguns problemas e inclusive excesso, né, Jefferson, de impostos aí, né, várias siglinhas aí para o contribuinte tentar entender, né, imposto de renda, ISS, ICMS, enfim, né, temos tudo isso para pensar, né. Eu acho que agora também com a reforma tributária, um ponto que vale aqui pensar e refletir sobre é que parece-me, quem vai me contar isso é você, que com a reforma nós vamos ter um imposto único. É isso mesmo? É isso mesmo. A questão das letrinhas que você comentou é isso mesmo. É uma sopa de letrinhas bem difícil de entender. Então, a ideia é que diminua essa incidência de tantas siglas, né, tantos impostos ali para serem recolhidos e sejam reduzidos ali, agrupando os que já existem, né, mas tornando mais fácil o entendimento. Então, nós temos aí 5 principais tributos que serão afetados, então serão reduzidos a 2, né? Que são as famosas contribuições sobre o consumo e o imposto sobre o consumo. Então, isso deve acabar também com a guerra fiscal, porque uma outra mudança prevista é que o produto ou o serviço seja tributado no destino. Então, o grande problema é esse. Então, você tem estados com uma carga menor, em função disso o empresário acaba indo para outro, e aí o produto chega pelo porto de um, mas se chegar em outro é outra tributação, então tem toda essa dificuldade para entender e também para ficar escolhendo a menor tributação. O IVA é um índice de valor adicionado utilizado já em outros países, né? Os mais conhecidos são o IVA europeu e o IVA americano. O IVA americano ele baseia-se na tributação lá na ponta do consumidor final. Então, o último que está comprando aquele produto está sendo adicionado lá o 10% das taxas que eles comentam, né? E é feito o recolhimento. O modelo europeu não. O modelo europeu está muito direcionado ao que você citou. Então, o fabricante conclui o produto, aplica-se uma margem, o distribuidor vai receber, vai aplicar a margem dele, só que creditando que já pagou na etapa anterior. Então a ideia é que isso se estenda até a última etapa da cadeia ali de venda do produto, né? Então, até do fabricante até o consumidor, cada um que passar por aquela fase de adicionar esse valor, ele vai estar tributando ali. O percentual ainda não tem, mas falam em torno de 25% a 27% sobre o valor total do produto. Ainda assim, né, se a gente for olhar bem, ainda é uma carga elevada, né? É uma carga elevada. Nós temos aí alguns exemplos de carga de IVA que se baseiam em 4,5%. Há também maiores, então Portugal 27%, tem a França 20%, é um pouco menor, então ele deve girar em torno disso. É mera especulação, ainda não sabemos, mas os especialistas estão aí partindo para essa presunção entre 25% e 27%. É o estado de administração pública, que é a transparência e a publicidade. Então tem que estar transparente aquele valor que o contribuinte está pagando e dando publicidade também ao que está sendo recolhido da venda dos produtos, né? Isso seria o melhor dos mundos, né? Até porque vem já da Carta Magna, que a gente chama aqui, que é a nossa Carta Maior do Estado, o nosso direito constitucional, a nossa Constituição Federal, que primam tanto pela transparência, pela publicidade, fazendo com que realmente esses princípios, né, constitucionais venham e tragam esse benefício para a população. Mas, infelizmente, né, gente, na prática, as coisas são um pouquinho mais difíceis e infelizmente, muito embora haja vontade, né, do legislador, haja intenção de fazer com que realmente as coisas aconteçam de uma melhor maneira para a simplificação, nem sempre acontece. Então agora nós vamos ter que acompanhar e ver como que vai ser a trajetória, né, Jefferson, de tudo isso, esperando que pelo menos a gente consiga reduzir um pouco essa carga tributária e fazer com que as empresas possam estar um pouco mais tranquilas e isso também reflita no dia a dia da população, que depende tanto da compra de bens, do consumo, enfim, de tudo isso que a gente sabe que
infelizmente, né, ou felizmente, a depender do cenário, acaba implicando na carga tributária, na necessidade de incidência do tributo. Mas, gente, não é só isso, não. A gente ainda continua conversando aqui com o Jefferson, mas agora eu vou chamar o Matheus Itiro de Castro com a economia no dia a dia aí da gente, né, para a gente entender cada vez mais essas questões também, porque o Matheus acaba sempre falando sobre esses impactos e também sobre os impactos não só no Brasil, mas também no mundo. Então vamos lá, Matheus, vamos ver o que você tem para nós hoje aí. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar contigo a respeito de um plano que foi recém-lançado pelo governo federal para a indústria, especificamente, sendo esse um plano bastante relevante para ditar os rumos da política industrial, pelo menos até o ano de 2033. Tal plano é o Novo Indústria Brasil, que é um plano voltado ao processo de reindustrialização da economia brasileira, tendo por base a contextualização, cuja essência, ou melhor, que se pauta especificamente na hipótese de que a economia brasileira passa por um processo de desindustrialização desde a década de 80, especialmente na indústria de transformação, cujo índice em relação à participação do PIB foi reduzido de 27% para 11%, levando em consideração desde a década de 80 até os dias de hoje, sendo esta uma relevante redução da participação da indústria na economia brasileira, e que para muitos acaba refletindo, acaba preocupando boa parte dos economistas, naturalmente, na medida em que se compreende que a indústria é o setor que é mais capaz de puxar ganhos de produtividade e também de gerar empregos de qualidade superior para a população trabalhadora como um todo. Então, justamente tendo isso por base, o governo federal intenta, desse modo, aumentar, poder fortalecer novamente a indústria que vem regredindo do ponto de vista tanto da produtividade, quanto do ponto de vista da sua própria estrutura produtiva, e que acaba se manifestando nessa redução percentual na participação do PIB de um setor que é muito relevante. Nós teremos aí um montante, uma magnitude de recursos bastante expressiva, pelo menos até o ano de 2033, que está valorada na magnitude de 300 bilhões de reais, cujos recursos acabariam sendo financiados por importantes instituições, tais quais o BNDES, cujos financiamentos acabariam consistindo numa taxa inferior à taxa de juros de longo prazo, ou seja, oferecendo condições mais vantajosas de financiamento para as empresas industriais do país. Além dos financiamentos, também se utilizarão de mecanismos tais quais créditos tributários, compras governamentais, subsídios, dentre outros. Inclusive, o aspecto das compras governamentais acaba trazendo à tona um tema que nós estamos discutindo recentemente, inclusive aqui na nossa coluna sobre economia, que é o acordo entre Mercosul e União Europeia, que, de certa maneira, acaba prevendo em seu texto base que as empresas estrangeiras poderiam concorrer com as empresas brasileiras em condições de paridade pelas licitações, pelas compras governamentais, ou seja, as licitações abertas do governo brasileiro destinadas, por exemplo, à compra de bens. Justamente tendo em vista esse plano, acaba se prevendo que a indústria seria incentivada, teria condições mais vantajosas, pelo menos a indústria brasileira, em relação às empresas estrangeiras, no tocante justamente à compra, às compras governamentais. Sendo esse um aspecto bastante relevante que reflete um incentivo pelo lado da indústria nacional e que acaba indo em contramão ao acordo que vem sendo, de certa maneira, preconizado aí
Mercosul e União Europeia, mas que acaba enfrentando obstáculos cada vez maiores e ainda mais tendo em vista esse novo plano também. E neste sentido acaba sendo, de certa maneira, uma continuidade do planejamento do governo que, de certa maneira, acaba se voltando a dar uma maior dinamicidade, uma tentativa, pelo menos, de dar maior dinamicidade à indústria brasileira, tendo ali 3 focos bem estabelecidos que acabam se pautando ali, por exemplo, na ampliação da expansão da capacidade produtiva da economia brasileira e também na dinamização do comércio exterior. Ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, uma das principais características da desindustrialização da economia brasileira foi especificamente a diminuição da participação das exportações de manufaturados brasileiros, relativamente, por exemplo, aos produtos básicos. Enquanto a economia brasileira continuou aumentando sua magnitude de exportação de produtos básicos, a magnitude de produtos manufaturados estagnou. Ou seja, é justamente um eixo através do qual, um mecanismo através do qual se visa incentivar, através de financiamento, as exportações brasileiras para outros países, pelo menos no tocante aos produtos manufaturados, sendo uma estratégia de ampliação de mercado consumidor para os produtos industriais brasileiros, sendo ali também uma importante característica, um importante aspecto que é levado em consideração do ponto de vista da canalização da oferta que é criada pela indústria e tendo em vista a subsequente demanda, a demanda que vai ser criada em função desse processo. Ou seja, é um plano bastante pertinente que leva em consideração de fato um fenômeno real da economia brasileira, mas também cujos efeitos, se eles serão de fato resistentes e pujantes ao longo do tempo, só poderá ser realmente avaliado conforme o seu andamento e o aparecimento de seus efeitos até e depois o ano de 2033. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Então estamos aqui no nosso terceiro bloco, depois aí dos comentários do Matheus e Tiro de Castro, certamente trouxeram aí muitos esclarecimentos para vocês. Voltamos então com o nosso convidado especial hoje, Jefferson. Jefferson, eu tenho bastante curiosidade aqui em algumas questões, né, que são bastante práticas, inclusive, né, desse novo cenário que começa a se desenhar aí com a reforma tributária, né. Então, eu fico pensando, e nesse sentido, eu queria ver contigo, né, na prática, qual vai ser o benefício para as empresas envolvidas nesse cenário? Até se você puder trazer, de repente, um exemplo prático aí, dentro daquilo que você deve também estar respondendo diariamente aí nas consultas, né? Um exemplo prático do que seria essa reforma, como que se realmente ali o empresário ele vai ali sentir o impacto direto dessa reforma. Certo, doutor. O exemplo prático eu tenho vários em cada setor. Então, nós temos clientes, por exemplo, que estão praticando o exercício de venda pela internet, né? Então, ele abre uma loja online e ele coloca seus produtos para serem vendidos. E quando você coloca um produto para ser vendido, você não sabe quem que vai comprar, né? Ele está aberto para o Brasil, para o mundo, né? Mais especificamente para o Brasil, porque é a área de atuação. Mas você não sabe se o teu produto vai ser vendido para o Rio Grande do Sul, vai ser vendido lá para o Ceará, para Pernambuco, para outras regiões do país. Uhum. Quando você não sabe de como vai se comportar o teu produto, você não sabe como que vai ser tributado, porque hoje o estado do Rio Grande do Sul tem uma legislação própria em relação ao imposto, os estados do Nordeste tem outro, do Centro tem outro, do Sudeste tem outro, então fica aquela dificuldade em saber se você investe e coloca dinheiro a mais para você divulgar os seus produtos e fazer a venda, ou você retrai porque você não sabe como que aquilo vai acontecer. Um outro exemplo prático desse benefício que a reforma vai trazer, até uma questão tecnológica, é uma inovação, é uma coisa nova,
que é a questão dos veículos eletrificados, que está bem em evidência agora na mídia e em todo que lugar, e nas ruas também já tem veículos rodando nesse modelo. O que acontece? A energia para abastecer esses veículos, eles terão eletropostos, que a gente chama, divididos em vários locais das BRs e tudo mais. E hoje é um impasse muito grande, há discussões na legislação acerca de se cobra essa energia como produto ou se cobra como serviço. Inclusive, tem algumas decisões que foram parar no STJ em relação a isso. Então, quem está investindo nessa atividade está meio retraído, porque não sabe como que vai tributar e aonde. A reforma deve acabar com isso. A reforma deve prever, não, o produto, o imposto vai ser sobre o bem ou serviço. Então, independente se é bem ou serviço, você paga um determinado percentual e aquilo é distribuído depois entre o ente federado, eles vão resolver essa questão. Né? Outro ponto bem importante, outro exemplo que eu costumo citar, a questão do ISS. Você pode ter uma empresa em Curitiba, o teu cliente pode estar lá, vou imaginar que é uma construtora com sede em São José dos Pinhais, mas está prestando um serviço numa outra região. Onde que o tributo? É no local do domicílio da empresa, do tomador, onde está sendo aplicado o produto. Isso deve acabar também. Por quê? Porque a lei diz que ele vai ser tributado onde está sendo consumido, onde está sendo executado. Então, são exemplos aí práticos aí de redução e de benefícios para as empresas. Então, lá no artigo 145 da Constituição está previsto um dos princípios, além da simplicidade, que passa a ser obrigatório, a ser observado nas leis que virão complementar a questão tributária, a questão ambiental também está bem evidente. Inclusive, está sendo previsto o imposto variável, que ele vai penalizar um pouco mais os produtos, as produções que danifiquem o meio ambiente ou a saúde. Então, realmente, essa questão ambiental está bem evidente, a tendência é só ter cada vez mais a procura para ter uma sustentabilidade maior. Você veja, isso me chamou a atenção aqui, eu sei que a gente já está ali no fim desse bloco, mas é algo que me chama a atenção, inclusive até, Jefferson, na questão dos carros elétricos, porque a gente vê, pelo menos por enquanto, aí está sendo, inclusive, muito assim, levado em consideração a possibilidade de que, se você adquirir um carro elétrico, você tem um benefício maior até no financiamento, né, de bancos. Eu tenho visto isso, né, agentes financeiros oferecendo aí um juros mais baixo, porque, né, você está indo já num avanço no sentido ambiental, de pensar numa consciência ambiental realmente, né, de que um carro elétrico ele vai consumir bem menos, vai trabalhar com energia e não vai usar aí o combustível, né, então você já tem um benefício que eu vejo aí que está sendo justamente possibilitado para aquele que compra o carro elétrico, né? Atualmente, eu não sei se isso também vai permanecer quando realmente nós estivermos aí na prática com a reforma tributária. Não sei se você vê assim, mas pelo teu diálogo aí, por isso que você está contando para a gente, já deu para entender que provavelmente, né, se a própria reforma já traz esses aspectos de realmente trazer no sentido assim, se você está se adequando, está observando aspectos ambientais, você tem uma redução da carga, então creio que também vamos continuar nesse sentido também, até com essa concessão, com esses benefícios também para quem vier adquirir um veículo que seja elétrico, por exemplo, imagino eu. Exatamente, super necessário. A gente está acompanhando as mudanças climáticas batendo na nossa porta, né? Então tem que ter esse incentivo mesmo e reduzir a emissão de carbono, né? Com o carro elétrico já é o começo. Que aí só precisamos nos aparelhar melhor, né? Acho que é só isso que está faltando um pouco, porque a crítica que eu ouço compra um carro elétrico, mas daí se eu vou para a praia, vou tentar abastecer, fico 4 horas na fila, abastecer, né? Entre aspas, né? Eu renovar ali a minha carga, fico 4 horas na fila porque só tem um posto que tem a carga, né, elétrica para o carro. Então, só precisa ir. Né, isso é uma política, inclusive, que tem que acontecer, né, uma necessidade aí, né, dos administradores, né, realmente se voltarem aí a essa necessidade de aparelhar melhor aí os nossos postos, para que a gente tenha mais acesso, para que a gente possa contribuir também com o meio ambiente, né, com justamente aquilo que a gente pode, né, se a gente tem acesso ao carro elétrico, a
gente tem que ter acesso também aí à forma como a gente vai realmente manter esse carro circulando, não é verdade? Mas, gente, estou encerrando esse bloco agora, porque agora eu tenho que chamar aí o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que vai falar conosco sobre o direito de família e sucessões de maneira simples. Vamos lá, Dr. Leonardo. Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolve direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um tema que está muito em alta após a aprovação da reforma tributária, que é: vai haver aumento do imposto sobre herança? De imediato, eu já te digo que a reforma tributária não trouxe um aumento do imposto sobre herança. A alíquota de cobrança desse imposto é regulada pelo Senado Federal, que já formulou um projeto para o aumento da alíquota máxima do imposto de 8% para 16%. Mas não existe uma estimativa de que esse projeto vai ser aprovado e quando vai ser aprovado. A principal novidade trazida pela reforma tributária naquilo que diz respeito ao Imposto sobre Doação e Herança, o ITCMD, é a possibilidade dos estados instituírem uma alíquota progressiva conforme o valor do quinhão que vai ser partilhado. Na prática, o que isso significa? Que os estados vão poder cobrar impostos cada vez maiores segundo o valor da herança. Então, por exemplo, alguns estados já instituem a alíquota progressiva, certo? Então, a gente pode pegar um exemplo qualquer de um estado que coloque um imposto de 2% sobre uma herança de R$100 mil. Sucessivamente, ele vai poder aumentar esse imposto conforme o valor do montante a ser partilhado, o valor da herança aumenta. Então, pode ser 4% quando uma herança tem 500 mil, 6% quando uma herança vale 1 milhão e assim sucessivamente, sempre limitado ao teto de 8%. Cada estado tem a competência de legislar sobre o seu ITCMD. Então, a Constituição agora prevê essa possibilidade de instituir uma alíquota progressiva, mas não se sabe quando os estados vão fazer isso. Mas considerando que o intuito do estado é sempre aumentar a sua arrecadação, já vimos na sociedade alguns movimentos de tentar evitar ao máximo essa possível cobrança futura de impostos. Após a instituição dessa alíquota progressiva do ITCMD, alguns colégios notariais do Brasil já estão verificando um aumento do número de doações de pais para filhos, tudo no intuito de evitar o possível aumento da carga tributária do imposto sobre herança no futuro. Sempre cabe uma análise da sua situação para verificar se vale a pena fazer a transmissão do seu patrimônio ainda em vida para os seus filhos ou demais pessoas que você queira beneficiar, com o fim de evitar esse possível futuro aumento do imposto sobre herança. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação Direito e Justiça. Até a próxima! Voltamos então agora com o nosso quarto bloco, com o Jefferson aqui. Jefferson, a gente se estendeu aí porque eu tenho muita dúvida em relação a tantos aspectos, né? Porque, como eu falo, né? Eu sou aqui uma pessoa curiosa, né? Não tenho conhecimento, então eu aprendo muito com vocês, né? Que são realmente aí as pessoas que vêm nos ensinar, que vêm trazer as informações para nós. Então, a gente sempre curioso, querendo entender cada vez mais e aprender com vocês. Acaba aí indo além, né? Mas você, né, pode ficar tranquilo em relação às perguntas e ver realmente, né, aquilo que é a tua percepção, porque a gente está fazendo um exercício de adivinhação, porque não tem nada concreto ainda, né? Então fique muito tranquilo aí, passe a sua opinião, né? Porque você tem muita propriedade para isso e até para poder realmente nos conduzir para a gente saber como que vai ser aí o nosso dia a dia quando realmente tudo isso começar a acontecer, né? Tudo isso que está aí agora acenando nesse primeiro momento, aí, se desenhando para nós, né? Mas então, Jefferson, continuando aqui nesse bloco tão importante, eu queria saber, né, diante de todos esses aspectos
que nós já abordamos aqui, nós podemos compreender que as empresas já irão fazer as alterações para atender à reforma e fazer o recolhimento de acordo com as novas regras, ou não? Isso é uma utopia, ninguém ainda está muito preocupado com isso, só vai fazer mesmo quando como diz o ditado, quando a água começar a bater. Como é que está isso? Qual é a tua percepção? Ainda não, doutor. Ainda não teremos na prática empresas alterando a sua metodologia de cálculo de tributo, e também os empresários eles não estão tão preocupados em virtude da questão do trâmite que vai se dar a partir de agora com a reforma. Em contrapartida, nós da contabilidade estamos muito preocupados, né? Então, eu sou um otimista, mas também tenho uma preocupação de como que vai se dar, como que vai acontecer. E hoje eu fico um pouco frustrado porque muitas vezes eu não consigo transcrever para o empresário a forma correta como ele tem que proceder em virtude da complexidade da norma tributária. Então eu tento explicar e ele me devolve, tá? Mas por que esse produto aqui é a mesma coisa, é tributado de uma forma e em São Paulo é tributado de outra e no Rio Grande do Sul é de outra e assim em todos os estados. E eu tento explicar e ele até que entende, mas é um pouco complicado ainda ter essa percepção da forma correta ou por que é feito daquela maneira. Com a reforma, a minha expectativa é que isso mude. Então, ter essa previsibilidade, essa clareza e também para o contribuinte que vai estar pagando, que é um dos principais interessados, saber para onde que está indo o dinheiro, o percentual que ele está recolhendo, né? Então eu estou um pouco otimista em relação a toda essa mudança, apesar do grande trabalho que nós teremos aí durante esse percurso. As leis devem surgir em breve, tem até 2033 para a gente se adequar totalmente. Mas vai ser uma fase de muito trabalho, de muita dúvida, e a gente vai ter que estar se atualizando aí a cada ano que passa. E em relação à contabilidade, vocês acham que vocês vão ter mais trabalho ou vai diminuir um pouco, vai ficar mais tranquilo? Claro, tranquilo a gente não pode dizer que né, Jefferson? Porque vocês que atuam com empresa, acabam aí sempre de última hora tendo que agir, enfim, tem ali os períodos também nas declarações, tudo aquilo que acaba sempre sobrecarregando a contabilidade. Mas o que você espera com tudo isso? Você acha que vai ter uma redução? Eu acredito que vai ter uma redução, pelo menos na questão da quantidade de normas a serem aplicadas. Isso deve melhorar um pouco. Nós temos que imaginar que os estados vão seguir a orientação constitucional de simplificar, mas nós também sabemos que vai ter muita pressão por parte do setor produtivo, setor financeiro, vão estar debatendo com o governo. E até em relação a isso foi criado o Comitê Gestor, que é um órgão composto ali por alguns parlamentares, e eles vão ter que estar acompanhando periodicamente toda essa tramitação, toda essa mudança, sob pena de responsabilidade caso não o façam. Então a ideia é que pelo menos o que nós temos no papel até agora é algo positivo, é algo de otimismo. Vamos ver na prática como que vai ser dado daqui para frente. Nós temos uma preocupação muito grande porque muitas vezes o negócio que nós estamos cuidando é o sonho de quem abriu aquela empresa, de quem está ali investindo para ter aquilo e fazer prosperar. Então serão aí anos de muito trabalho pela frente. Nós tivemos uma mudança grande em 2008, 2009, que foi o projeto SPED, não em relação à sistemática de tributação, mas na forma de controle, quando foram implantados os modelos de digitalização, de envio de informações para o governo. Também foi uma fase de grande adaptação, ainda estamos no final do projeto, agora com alguns resquícios ainda a serem implantados. Então a gente já tem aí uma certa experiência para saber que o que vem pela frente é de bastante trabalho, um desafio bem grande. Que bom, E com certeza vão prosperar muito, porque vocês são muito eficientes e são muito comprometidos com aquilo que fazem. Não por acaso que você está aqui hoje, Jefferson, porque a gente traz aqui sempre profissionais que são referências nas suas áreas. Profissionais que têm muito a transmitir, muito a ensinar, muito a informar. E informar com propriedade, com conhecimento de causa, porque fazem isso no seu dia a dia. Então, com certeza, eu tenho aí a nítida convicção de que vocês vão realmente ter muito trabalho pela frente, até porque realmente nós vamos precisar muito de vocês aí no nosso dia a dia, cada vez mais, inclusive, Jefferson? Mas veja que nós não acabamos ainda. Eu volto
ainda para falar contigo aqui no nosso último bloco, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário para que a gente também possa transmitir um pouco de informação da área para o nosso público e, na sequência, também o In Loco com as informações da nossa querida amiga Janaína Chiaradia, que, com os seus convidados, também transmite e compartilha muitas informações e experiências de forma única. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade de que se tem quando você está comercializando um imóvel na planta ou você está comprando um imóvel na planta e vai visitar o decorado, aquele famoso apartamento, unidade decorada que fica lá exposta para que você tenha uma ideia de como vai ser a sua unidade. Vejam só, nós tivemos uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual houve a condenação do construtor incorporador justamente porque restou configurada publicidade enganosa. Aí você pode me dizer, mas como assim, né? Mas é justamente porque a pessoa que foi lá, o adquirente dessa unidade, olhou aquele decorado e imaginou que aquele decorado seria justamente igual ao apartamento que ela adquiriu. Só que o que aconteceu no caso concreto? Não foi exatamente aquilo que ela recebeu. Então ela se sentiu enganada. E no curso do processo, ela contratou uma perícia que comprovou exatamente que não havia aí a compatibilidade entre o decorado e a unidade adquirida. Então, pessoal, esse vídeo hoje para vocês é justamente para alertá-los, seja para o adquirente, seja para o construtor, incorporador, que, primeiro, há necessidade de que o produto seja exatamente aquele que está sendo ofertado, que está sendo então ali apresentado para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele vai incidir nessa relação de consumo, que é uma relação de consumo. Então não há como descaracterizar esta relação, começa por aí. Então, uma vez caracterizada, há a incidência do CDC. Havendo então a incidência e você adquirindo um imóvel que não seja compatível àquilo que você viu no início, lá quando você foi visitar, fato é que pode haver sim o ajuizamento de uma ação e mais do que isso, a condenação por não haver então esta compatibilização. Para você que é construtor e incorporador, tome o devido cuidado, tenha cautela na hora de negociar, de apresentar este decorado. E justamente deixe claro para este consumidor que este é apenas um decorado. Faça constar isso no contrato. Faça lá consignar que aquilo se trata justamente de um decorado, que não necessariamente vai corresponder ao que vai ser recebido, que é um exemplo. Aqui é uma forma de você se resguardar. E, inclusive, deixe isso claro, seja transparente, haja com boa fé, para que o consumidor também não se sinta enganado. Porque não adianta também haver lá uma unidade decorada e você simplesmente apresentar aquela unidade decorada para o adquirente e dar a impressão ou deixar subentendido que aquela unidade será exatamente como a que o adquirente vai comprar. Então deixa tudo isso muito claro, alinha no pacto, no contrato que vocês vão celebrar, deixa lá, não deixa em letra miudinha para que esse adquirente possa alegar depois que ele realmente não viu, até porque, né, gente, nós estamos aqui diante de um contrato que, via de regra, é um contrato reputado como de adesão. E uma vez estando diante de um contrato de adesão, a gente também tem um outro problema, que é o fato de não ser possível discutir. Então, deve haver, sim, essa ideia de que existe um direito
que é o direito do consumidor, que vai incidir na situação concreta, e também o direito de transparência, o direito e o dever também de lealdade nas relações negociais. Então, para que não haja o problema, tanto para o adquirente, que vai ter o prejuízo dele ali, porque vai se sentir lesado por uma publicidade enganosa, e vai ingressar com uma ação para postular em juízo um direito que ele entende que foi aí aviltado, que foi aí, digamos assim, afrontado, para evitar isso, você que é construtor, você que é incorporador, então forneça a ele toda a informação, todas as especificações da unidade que ele vai adquirir efetivamente, faça constar no contrato, explica certinho, até porque do contrário você também vai sofrer aí um problema, seja em âmbito judicial, que é ainda dos menores, porque vai estar inter partes, mas principalmente um problema que vai abalar aí a tua imagem comercial no seio da sociedade, o que é muito pior. Então, esses cuidados aí, quando a gente fala de contratações no mercado imobiliário, são essenciais para que as partes não tenham problema no futuro, seja aquele que comprou, seja aquele que vendeu. Por isso que a nossa coluna está aqui, que ela se revela tão importante, porque é justamente para que você cada vez mais possa conhecer, saber das novidades, saber as tendências dos tribunais, quais são os entendimentos, para que na hora de você então celebrar um contrato, enfim, colocar uma unidade à venda, possa realmente entender as problemáticas e evitar também qualquer tipo de prejuízo, seja ele moral, seja ele financeiro, seja ele abalo à sua honra, à sua imagem perante a sociedade, principalmente aqui quando a gente fala do construtor e do incorporador, e quando a gente fala de prejuízo em âmbito moral, muitas vezes aí do consumidor, que se sente enganado diante de uma publicidade que não corresponde àquilo que ele efetivamente recebeu. Tá certo, pessoal? Eu, como sempre, busco levar o melhor e informações recentes aqui para você na coluna, para que você saiba cada vez mais dessa área tão importante que é o direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima! Olá pessoal, Janaína Queradia do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje uma live especial, daquelas que nós estamos fazendo costumeiramente nas quartas-feiras às 20h30. Um amigo muito especial também, Fábio Diniz de Souza, eu já vou apresentar para vocês. Um amigo que a docência me trouxe, né? Foi meu aluno. Mas, assim, foi um aluno da graduação de Direito. Só que o Fábio, ele tem um conteúdo muito interessante, razão pela qual, né, nos convidamos e ele aceitou de prontidão vir aqui conversar conosco. Fábio, quero te agradecer imensamente, em primeiro lugar, por você ter disponibilizado o teu tempo, o teu estudo tão precioso a respeito do tema de hoje, que a gente já vai abordar um pouquinho. Mas antes de eu passar para o Fábio, deixa eu apresentar ele um pouquinho mais academicamente falando, né? Para vocês entenderem do que se trata. Então, vamos lá. Fábio Diniz de Souza é mestre em engenharia biomédica, engenheiro eletricista, nosso acadêmico de Direito, quase formando, né? Do curso de Direito da Universidade, da Faculdade de Pinhais, auditor do Tribunal de Contas da União. Obrigado, Janaína. Na realidade, assim, o privilégio e o prazer é meu, né? A gente já vem conversando, né, sobre essa possibilidade, a gente não tinha chegado antes a escolher um tema, e eu propus a Janaína, quando ela me convidou para participar, o tema que eu abordei nesse artigo que eu escrevi com meu amigo, né? Foi meu chefe, é meu mentor na carreira de auditor do TCU, Sérgio da Silva Mendes, né? Infelizmente, a Janaína, ele e eu conversamos sobre uma possível apresentação no Inloco dele também, ainda não houve a oportunidade. Ele é uma pessoa muito
atarefada, inclusive ele está ou estava por esses dias em João Pessoa ministrando uma palestra, né? Então ele é muito requisitado, certo? Então eu humildemente assim, não sou doutor em direito que Sérgio Mendes é, né? Mas serei advogado, se Deus quiser, no ano que vem. Estou concluindo, como a Janaína comentou, a faculdade de Direito. Estou terminando o 8º período, vou concluir a faculdade, né, no ano que vem, né, em 2024. Meu TCC será sobre o Tribunal de Contas, uma outra matéria, não exatamente essa matéria da súmula 6, né? E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui do que é o Tribunal de Contas. Muita gente desconhece a natureza do Tribunal de Contas, suas competências, né? Como é que tramitam os processos lá. Eu estava comentando com a Janaína um pouquinho antes que o legado que eu quero deixar para os meus colegas da FAP é, em algum momento, eu tratar das competências do TCU, né, e falar dos processos que lá tramitam. Eu quero deixar esse legado, porque o meu trabalho diário é ler e analisar os argumentos constantes das petições dos advogados, né? E, lamentavelmente, assim, muitos advogados se habilitam para defender pessoas que são arroladas nos processos do Tribunal de Contas e não têm uma noção muito clara do que precisa ser feito lá, porque é um processo que tem características experientes. Então, eu queria deixar esse legado para os colegas que compartilharam. Nos conhecimentos jurídicos, e por isso que eu consigo vir aqui dialogar com todas as pessoas, que tudo está na nossa Constituição Federal. Sim, então, transmitir informações e compartilhar experiências, a base é a Constituição Federal, independente do tema que venha a ser abordado. Então, Fábio, eu nos conheço, eu sei que a nossa afinidade é muito grande, e eu tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui, ainda algumas horas conversando. Mas já fica aí a sugestão de uma próxima live, né? Vamos trazer aqui também o Dr. Vandilo, para que ele possa trazer... Opa, ele até corrigiu aqui, ansiosamente. E aí nós vamos trazer outros momentos para a gente abordar, porque é muito legal, muito bacana, que a gente possa trazer assim, esses conhecimentos. E você que acompanhou a live, gostou, curtiu, compartilhe com outras pessoas, que esse é o nosso objetivo maior, né? Que as pessoas sejam impactadas com as temáticas que nós estamos trazendo aqui. Fábio, quero te agradecer imensamente. Diga para sua esposa que eu quero conhecê-la pessoalmente quando ela estiver por aqui, né? Uma das minhas cunhadas estava na live, não sei se ainda está, Andréa. A Andréa foi a primeira aqui que colocou. Ela deu... Ela é professora da Universidade Federal lá da Paraíba, professora do Departamento de Letras, Andréa. Olha aí, ó, que legal, sou apaixonada também, né, por essas questões de escrita, viu, Andréa? O pessoal vai aparecendo e a gente vai, com certeza, né, trazendo boas conversas, boas discussões aqui. Fábio, então vamos nos programar e a gente vai conversando também. Todos que estiveram aqui, eu quero agradecer imensamente. Quero dizer que as portas do Inloco estão abertas a todos, né? E aqui nós já temos algumas lives para a gente programar as datas e os horários, né, futuros, tá bom? Beijo bem grande a todos. Fábio, fique aí, não saia que nós vamos fazer as nossas discussões de bastidores. E o pessoal, aguardem que na próxima semana nós temos mais lives especiais por aqui também. Beijo a todos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos que participaram. Bom, estamos agora aqui com o nosso último bloco com o Jefferson, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco, né, Jefferson? Mas a gente ficou muito feliz, assim, de tê-lo aqui conosco hoje, porque realmente você trouxe aí muitas questões que são importantes e certamente também sanou muitas dúvidas aí dos nossos telespectadores, que são aí preciosos para nós, que nos acompanham semanalmente, que assistem aí o programa toda terça-feira e muitas vezes aí a retransmissão dele, né, durante a semana. Então a gente fica muito honrado de entrar aí nas vidas, né? Não falo nem nas casas, porque os nossos telespectadores, eles estão em vários lugares, em vários locais, então a gente entra aí nas vidas deles através dessa oportunidade que nos dão para poder justamente transmitir um pouquinho daquilo que a gente conhece através dessas nossas estrelas que são vocês, né?
Então, eu agradeço, Jefferson, por você ter vindo, mas antes da gente se despedir, enfim, eu gostaria muito que você falasse para a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho daquilo que te motivou a fazer, a se formar, enfim, a se tornar esse profissional que você é hoje, e até, inclusive, essa conexão hoje com o direito, com a tua formação na área jurídica também. Tudo começou quando eu comecei a pesquisar sobre algumas profissões e quando eu via os itens acerca da contabilidade, eu me deparei com informações que eu poderia tomar e aquilo definiria o futuro das empresas. Eu achei aquilo muito bacana, falei, não, vou fazer contabilidade, comecei a me informar sobre a profissão, e aí fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná, na época a escola técnica, passei e comecei a estudar e de lá não saí mais. Fui para escritório, fui para a empresa de software contábil, até que abriu o escritório em 2013 e estamos firmes e fortes desde lá. Ou se você tem, de repente, aí uma ideia, né? Você que ainda está entrando na faculdade, ainda não tem formação e pretende fazer, né, contabilidade, saiba também que a contabilidade está e depende muito do direito, assim como também o direito depende muito da contabilidade. Então são áreas muito conectadas, que se relacionam o tempo inteiro, e por isso que a gente tem que conhecer cada vez mais, e conhecer cada vez mais o grande profissional que está aqui, que vem com a gente conversar, que vem dispor o seu tempo aqui para poder ensinar para a gente um pouquinho daquilo que ele sabe, que o conhecimento é gigantesco, então ele transmite um pouquinho daquilo para a gente, mas que com certeza já nos ajuda muito, Jefferson, no nosso dia a dia, né? Isso te torna cada vez maior naquilo que você faz e cada vez espero que também tenha mais e mais reconhecimento dos teus clientes, que cada vez tenha mais clientes, que a tua contabilidade cresça ainda mais, porque você realmente é uma pessoa grandiosa e agradeço imensamente por ter aceitado estar aqui conosco hoje, nos ensinando um pouquinho do que você vem fazendo tão bem na sua prática. Eu que agradeço, doutor, e eu espero que a minha vida aqui tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento aí sobre a questão tributária e também qualquer relação com o direito que nós teremos aí para frente, né? Perante todas essas mudanças que estão acontecendo. Com certeza, Jefferson. Bom, eu te agradeço muito. Espero que você possa voltar em outras oportunidades, sempre que quiser. Quando tiver alguma temática aí importante, nos avise, porque vai ser sempre um prazer tê-lo conosco, para que você possa contribuir aqui conosco, né, com a equipe toda do Direito e Justiça e também com o nosso querido público, especialmente aí, que sempre está querendo saber um pouquinho mais de tudo isso que a gente tem aí, nesse cenário tão importante da reforma tributária. Tá bem? Bem, muito obrigado. Imagina, o que é isso? Bom, eu, meu querido público, me despeço mais uma vez com aquela saudade, já, né, com o coração apertadinho, porque nós ficamos uma semana aí, né, sem nos ver, mas com certeza esse programa vai deixar uma marca importante aí na sua vida, porque você vai com certeza sair daqui sabendo ainda mais sobre essa área tão importante que a gente trouxe hoje da contabilidade e sobre essa matéria também, que é a reforma tributária. Então me despeço com grande alegria, mas com aquele pezinho de saudade, esperando te ver na próxima semana. Um grande abraço e até lá!